Olá, vamos aqui falar um pouquinho sobre a regra de três, né? Dando continuidade à nossa última aula falando sobre razão e proporção. Então, como o ganchozinho que eu dei na última aula, no final da última aula, falando sobre a importância da regra de três, tanto para a vida pessoal quanto a escolar, porque os problemas do dia a dia, em sua maioria, são problemas lineares, né? E a regra de três, ela ataca justamente isso, razões e proporções de problemas lineares. E dificilmente, né, um problema do dia a dia, a gente vai precisar fazer uma função de segundo grau, tirar raízes, né? Então, a regra de três ela abrange muitas coisas, tudo que se resume à proporção, a gente pode usar ela. E o objetivo da nossa aula é sair daqui sabendo bastante, né, regra de três, ficar craque em regra de três simples e composta. E a regra de três é uma técnica matemática para relacionar grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, que é um assunto que a gente tacou bastante na última aula. E um exemplo bem simples é se a gente tivesse 5 maçãs no mercado que custam 10, quanto custarão 8 maçãs? E aí, um dos jeitos de fazer, né, o mais tradicional é você alinhar ali. A está para C, B está para D. Botando, né, substituindo com as informações, a gente tem que 5 maçãs estão para R$ 10, assim como 8 maçãs estão para X. E é muito importante deixar sempre numa coluna, por exemplo, a coluna da esquerda a gente tem que deixar só maçãs. E a coluna da direita só reais. E outra aplicação a gente pode botar a coluna da esquerda só banana e a coluna da direita só maçã. A gente tem que separar em cada coluna o tipo de coisa, né? Tipo, lado esquerdo, por exemplo, tempo, lado direito, quilômetros. Se tiver fazendo uma proporção de um carro, por exemplo. Enfim, continuando, a segunda coisa que tem que fazer é se a razão, a, se o número de maçãs diminui, então o número de maçãs aumenta, então logo o número de restos tem que aumentar também. Senão a gente tem que fazer uma mudançazinha na nossa conta, mas a gente vai ver isso depois. E aí, na regra de 3 a gente multiplica cruzado, e aí a gente vai ficar com essa seguinte equação. 5x está para 10 vezes 8, né? Ó, 5x igual a 10 vezes 8. E aí a gente vê que o x está na coluna de reais, então nossa resposta final vai ser em reais. É justamente o que a gente quer. Então 8 maçãs vão ser R$ 16. Agora a gente vai para a regra de 6 composta, que tem um passozinho a mais, mas também não é muito difícil não. E é uma extensão da regra simples. E ela visa relacionar 3 ou mais grandezas de forma proporcional. E a regra de 3 composta, a gente tem um exemplo aqui mais ou menos complexo, né? Não é complexo, é uma aplicação direta da nossa matéria de hoje. Então vamos começar. Uma construtora foi contratada para realizar a reforma de todas as escolas do município de Cocalzinho, em Goiás. As escolas são construídas com formato e tamanho padrão nessa cidade. Logo, o muro externo possui a mesma medida. Sabendo que 4 pintores levariam 8 dias para pintar 6 escolas, quanto tempo 8 pintores levariam para pintar 18 escolas? Então a gente já vê aqui que é um problema que não dá para tirar de cabeça, né? O da maçã dava para fazer uma noção, mas aqui são 3 fatores, né? 3 colunas, ó. Vai ter uma coluna de dias, pintores e escolas. E agora que a gente já separou nas colunas certinho, né? Lembra que eu falei que tem que deixar uma coluna de dias, outra de pintores, de escolas, tem que deixar certinho. Agora a gente vê se todas estão crescendo no mesmo sentido. A gente vê aqui que os dias crescem e os dias diminuem e os pintores crescem, né? Quanto mais pintores trabalhando, menos dias de trabalho.
Então aqui a gente tem uma relação inversamente proporcional. E aqui a gente tem aqui, quanto mais escolas, mais dias, certo? O negócio aumenta. Então, na conta, o que a gente vai fazer é deixar a, gran a grandeza relacionada, a gente vai inverter a relação inversamente proporcional. A gente vê aqui que tá, que 2 é 4 sobre 8. E aqui a gente vai deixar 8 sobre 4. É uma grandeza inversamente proporcional, então a gente vai ter que botar inverso na conta. E aí, depois de fazer uma algebrazinha, a gente descobre quantos dias. E o x, né, tá na coluna de dias, então a resposta final está em dias, que é exatamente o que a gente procura. Então é isso. As referências do exemplo saíram do Brasil Escola. E, e a próxima aula é porcentagem, que também é outro assunto essencial para o dia a dia e para a escola, né, em geral. É isso aí. Bons estudos.